Última apresentação desse longo dia. O grupo formado pela... Calma. Pela Ana Beatriz, pela Camila, Isabelle e Isadora, orientado aqui pelo Alisson. Obrigado, Alisson. Algoritmo de Groover. Fiquem à vontade. Okay. Boa tarde, gente. Meu nome é Isabelle. Meu nome é Ana Beatriz. Meu nome é Camila. Meu nome é Isadora. E esse é o nosso seminário sobre computação quântica. São os tópicos que a gente vai abordar. A gente vai falar um pouquinho da diferença entre o computador clássico e um quântico, superposição, o que é um qubit, emaranhamento quântico, portas lógicas e apresentar o algoritmo de Grover para vocês. Então, vamos lá. O conceito que a gente tem atualmente de um computador, ele afirma ser necessário algumas coisas, algumas unidades básicas, né, para o computador. Então, a gente tem coisas como memória, processadores, transistores, né, que aumentam a capacidade de processamento de um computador, dispositivos de entrada e saída e coisas assim. Nesse contexto, nós temos que um engenheiro chamado Gordon Moore, ele constatou em 1965 que a capacidade de processamento de um computador dobrava a cada 2 anos. E essa observação ficou conhecida como Lei de Moore. Aqui no gráfico nós temos uma ilustração, né, do aumento da capacidade de processamento de um computador ao longo dos anos. Só que o que a Lei de Moore não previa era que haveria uma limitação no poder de processamento de um computador clássico. E é nesse contexto que nós temos a computação quântica, que ela surge como uma alternativa para a gente suprir as limitações de um computador clássico na computação quântica. Aliás, na computação clássica, perdão. Ainda nesse contexto, nós temos algumas características da mecânica quântica que serão utilizadas pela gente para suprir essas limitações, como o emaranhamento quântico e a superposição. Basicamente, eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o que é superposição. Mas antes de falar de superposição, eu vou falar de uma coisa engraçada que aconteceu comigo hoje cedo. Inútil, mas eu vou falar. Eu estava de manhã cedo procurando uma roupa para usar, para vir aqui apresentar e tudo mais. E eu encontrei essa camisa. Aí eu falei, gente, isso aqui se encaixa muito no exemplo, né, de superposição. Vivo e morto. Então eu falei, é isso que eu vou usar. Então, eu vou introduzir para vocês o gato de Schrödinger, que é o exemplo mental, né, um experimento mental mais famoso na superposição, que basicamente explica mais ou menos, e a gente vai ver um pouquinho sobre como isso funciona. Basicamente, nesse experimento mental, a gente tem uma caixa fechada. Dentro dessa caixa tem um gato, tem um material radioativo e que ele pode decair ou não. Ou seja, se esse material radioativo decair, o pobre coitado do gato morre. E a gente não quer isso. Né? Eu, pelo menos, não quero. Mas, se não decair, então o gato não morre. Então, basicamente, introduzindo a superposição nesse exemplo, o gato está num estado entre vivo e morto ao mesmo tempo. A superposição é basicamente isso. É um estado onde o gato, nesse estado especificamente, o gato está vivo, num estado entre vivo e morto ao mesmo tempo. Então, a gente não sabe se ele está vivo ou morto até que a gente faça um experimento observacional ou de medição nele. Que, no caso, o nosso experimento que a gente pode fazer para saber se ele está vivo ou morto é abrir a caixa. A gente abre a caixa e a gente vai encontrar ele vivo ou morto. É importante ressaltar que esse exemplo, o gato, ele é macroscópico. Então, a superposição é quântica. Então, na vida real, isso não acontece. O gato não vai estar vivo e morto ao mesmo tempo na vida real, porque ele é macroscópico. Mas quando a gente pensa na mecânica quântica ou na superposição quântica, isso acontece na vida real para partículas, para coisas quânticas. Então, o gato, ele é macroscópico e, no caso, não acontece na vida real. Né, é só um experimento mental e tudo mais. Então, a ideia é essa. Quanticamente, isso funciona. Toda informação na computação clássica, ela é transmitida por bits e também ela é definida por 0 e 1. Na computação quântica, nós temos os quantum bits, ou os bits quânticos, que a gente vai chamar de qubits, que também podem ser definidos por 0 e 1. Nós podemos representá-los vetorialmente, né, com uma forma matemática. Então, aqui nós temos a representação vetorial do vetor do qubit 0 e do qubit 1. Só que uma das belezas da computação quântica é que esses qubits eles podem assumir outros estados, eles podem estar em uma superposição entre os estados de 0 e 1.
cada qubit tem uma probabilidade de 50% de chance de assumir o estado 0 e 50% de chance de assumir o estado 1. Isso é definido pela amplitude, que a gente definiu aqui como 1 sobre raiz de 2, que, quando elevado ao quadrado, ela vai dar para a gente essa probabilidade de 50% de chance para cada estado. Nós também podemos ter 2 qubits juntos, né? Então, aqui nós temos, nesse caso, as representações vetoriais de cada um deles. Então, nós temos os qubits 00, 01, 10 e 11. Voltei, gente. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o emaranhamento quântico ou entrelaçamento quântico. As duas escritas ou falas são a mesma coisa. Então, pode ser que às vezes eu falo entrelaçamento, mas é a mesma coisa que emaranhamento, ok? São só termos diferentes. Antes de introduzir o emaranhamento quântico, a gente vai ver estados de superposição nele, mas a gente vai entender. Igual eu expliquei agora há pouco, lembra do gato vive morto ou da minha camisa? Vive morto. Tá. Primeiramente, o emaranhamento quântico, ele só acontece em um sistema. Um sistema de 2 ou mais partículas, ou 2 ou mais qubits. A gente vai ver aqui 2 exemplos para imaginar e para pensar na computação quântica. Como na computação quântica a gente usa qubits, que a minha amiga Isabelle apresentou aqui, o que é um qubit, que é um bit quântico. Então, a gente vai ver nos 2 exemplos, ok? Então, beleza. Basicamente, eu vou começar com a partícula, porque eu acho que é um pouco mais fácil de entender. Então, vamos lá, vamos pensar. Eu tenho 2 partículas, a partícula A e a partícula B, e ela está entrelaçada uma com a outra. Por que ela está entrelaçada uma com a outra? Eu vou explicar agora. Basicamente, eu quero encontrar uma característica física da partícula A. Eu não vou definir que característica é essa, pode ser qualquer uma. Mas a gente quer encontrar essa característica física e, a partir do momento que eu encontro a característica física da partícula A, eu encontro a da B. Elas estão entrelaçadas. Então, basicamente, se eu medir 50% do sistema, eu encontro o outro 50%. Eu encontro 100% do sistema. Então, isso é o emaranhamento quântico, que é onde eu meço uma partícula, meço alguma característica física dessa partícula e eu encontro o da outra. Ok? Vamos pensar nisso agora numa aplicação para computadores quânticos, para computação quântica, que é com qubits. Então, vamos lá. Então, ok, vamos pensar em qubits quânticos. Então, aqui, lembrando, não vamos esquecer disso, para ter entrelaçamento, precisa de 2 ou mais partículas. Então, aqui eu tenho 2 qubits, o qubit A e o qubit B. Ok? Então, ok, isso aqui representa a amplitude, e que, no caso, a amplitude ao quadrado é a probabilidade, que vai ser 50% nos 2 estados. Então, eu tenho 50% de encontrar esse estado e 50% de encontrar esse estado, de colapsar, ok? Então, eu tenho 50% de colapsar para esse estado ou para esse estado. Então, vamos pensar. Aqui é o qubit A e aqui é o qubit B. Aqui é o qubit A e aqui é o qubit B. Ok? Então, vamos lá. Por que nesse exemplo, os qubits estão emaranhados? Vou demonstrar. A partir do momento que eu meço, o qubit A deu 0. Deu 0. Ou seja, ele vai colapsar para esse estado. Eu sei que o próximo qubit, o qubit B, vai ser 1. Porque no outro estado, começa com 1 e não com 0. Então, não tem chance de colapsar para esse estado. Tá bom? Então, a partir do momento que eu medi o qubit A nesse primeiro estado e deu 0, então, o qubit A é 0 e automaticamente eu descobri que o outro qubit é 1, sem precisar medir ele. E esse estado torna impossível de acontecer, porque ele começa com 1 e não com 0. Tem outros exemplos de não emaranhados, tá, que a gente podia ver aqui, mas eu não vou abordar. Mas, basicamente, é isso. Isso aqui é emaranhamento quântico, ok? As 2 partículas estão entrelaçadas, e eu expliquei porque eu encontro o A e eu encontro o B, certo? E, basicamente, pode passar para mim? Ah, já passou, ok. Tá, uma das aplicações práticas da superposição e do emaranhamento quântico na computação quântica é
o teletransporte, a codificação superdensa, o algoritmo de Grover e o algoritmo de Shor. Então, basicamente, a gente introduziu aqui, primeiramente, para vocês, o que é um qubit, o que é emaranhamento, o que é superposição, para vocês entenderem o que a gente vai falar agora. Que a gente vai falar agora sobre o algoritmo de Grover, que é o que a gente decidiu falar na nossa apresentação hoje, porque a gente não tem tanto tempo para falar de todos. Mas, no nosso curso de computação quântica, a gente viu todos, tá bom? Mas vamos especificar um só. Então, eu passo a palavra agora para a Camila. Bom, então, como ela falou, o algoritmo que a gente escolheu para trabalhar é o de Grover, e ele é bem revolucionário como um algoritmo de busca. E, basicamente, eu vou tentar explicar aqui para vocês, então, né? Então, vamos supor que em um computador clássico, você está procurando por algum elemento, vamos fingir que é essa estrelinha aqui, e a gente tem essas linhas aqui que a gente vai definir como estados. Bom, basicamente, então, um computador clássico, ele vai ter que medir cada estado aqui para encontrar o que a gente está procurando. Mas já no computador quântico, o que acontece é que a gente vai colocar todos esses estados em superposição, que é justamente o que a Ana acabou de explicar para a gente. E, por fim, por conta da amplificação de amplitude, que a gente já vai ver, a gente vai conseguir, então, encontrar o que a gente está procurando, e a gente vai aumentar a probabilidade do que a gente está procurando e diminuir a probabilidade dos outros estados que a gente não quer. Bom, para ficar um pouco mais fácil, desculpa, para ficar um pouco mais fácil, vamos fazer uma analogia, então. Vamos supor que você tem uma lista com milhares de nomes no seu computador e você quer encontrar ali o seu nome, né? Então, basicamente, o computador clássico vai demorar muito para fazer isso, mas um computador quântico, com os algoritmos, as portas que a gente vai ver, ele vai fazer isso com uma velocidade quadrática. Então, assim, com certeza é revolucionário por isso. E, então, como ele faz isso? Bom, aqui a gente vai ter, então, o primeiro passo, que é de superposição. Esse passo de superposição, então, que a gente já viu, né, a gente vai colocar todos os estados, que no caso seriam esses nomes, né, em superposição. Segundo, a gente vai definir o oráculo quântico. Esse oráculo quântico é basicamente definir aquilo que a gente está procurando. Terceiro, amplificação de amplitude. Basicamente, aumenta a probabilidade daquilo que a gente está procurando, diminui a probabilidade dos outros estados, dos outros nomes. Bom, basicamente agora, vou explicar um pouco das portas lógicas que a gente utilizou no nosso projeto para manipular qubits. Bom, então a gente tem aqui Hadamard, Z e CZ. Basicamente, essa é a matriz que representa Hadamard, né? Aqui que a gente viu sobre a probabilidade. Enfim, é isso que vai colocar inicialmente um qubit em superposição. Então, aqui, quando a gente aplica Hadamard, por exemplo, em 0, a gente vai ter, em um vetor, né? A gente vai ter um resultado que vai gerar outro vetor. E a mesma coisa para essa segunda linha aqui. Basicamente, do que a gente viu aqui, né, vai ser em matriz. Então, porta Z também é representada por essa matriz. E, justamente para encontrar aquilo que a gente está procurando, ela não tem efeito sobre o estado 0, mas ela vai inverter o sinal quando a gente tiver um estado 1. Então, aqui, por exemplo, 0, a gente pode ver que o vetor que vai ser resultante, né, digamos assim, não vai mudar, mas aqui a gente vai inverter o sinal. Bom, aqui também, porta CZ, representada por essa matriz, e ela atua no segundo qubit somente caso o primeiro seja 1. Então, aqui, por exemplo, né, a gente pode ver 0, 0, a saída não muda, 0, 0 também. E aqui, por exemplo, a gente vai ter uma mudança aqui no sinal também dessa saída. E um fato interessante é que essas portas, elas se diferem assim da computação clássica porque elas podem ser reversíveis. E assim, enfim, a gente vai aplicando essas portas até aproximar do que a gente está procurando. E agora a gente vai ver a implementação um pouco disso e o que a gente trabalhou disso com Python. Então, vou passar a palavra para a Isadora.
O algoritmo de Grover pode ser dividido em 3 passos. E, para explicá-lo, nós usaremos 2 qubits. No nosso exemplo, o que nós queremos achar, no caso a estrelinha, é o estado 11. Então, faremos todas as operações voltadas a encontrar esse estado. O primeiro passo consiste em aplicar a porta Hadamard em ambos os qubits para que eles entrem em superposição. Então, aqui temos os 2 qubits, aplicamos Hadamard neles, e no final temos a mesma amplitude para todos, que corresponde a meio. E, consequentemente, a mesma probabilidade para todos, que seria de 1/4. Isso é visível nesse gráfico, então todos têm inicialmente a mesma probabilidade de serem colapsados. O segundo passo é o oráculo. Então, no nosso exemplo, ele constitui a porta CZ, e que é representada por este símbolo aqui, na esquerda. O objetivo do oráculo é marcar o estado que nós queremos encontrar. E, para isso, ele altera o sinal do nosso estado. Aqui estão os 2 qubits, então ele atua, e aqui é possível ver o sinal de menos, então nossa amplitude já muda, passa a ser menos meio, em vez de tudo meio. Aqui é o exemplo gráfico. Por fim, o terceiro passo é a amplificação de amplitude, em que uma série de portas são aplicadas nos 2 qubits, de modo que o qubit que nós queremos tenha a sua probabilidade amplificada. Então, em sequência, aplicamos Hadamard, que são esses 2 Hs, porta Z, a CZ e Hadamard novamente. Ao final, obteremos esse vetor 0001, que, quando colapsar, com 100% de probabilidade, colapsará em 11, que é o estado que nós queremos achar. Essa representação fica muito útil para vermos. A probabilidade dele é muito maior que a dos demais. Essas medições podem ser representadas por simulação, que é este caso. Aqui fica visível, olha, 11, então é 100% de colapsar para 11. Ou pode ser adquirida por meio de um computador quântico. Como vocês podem ver, há alguns erros, né? Então, eles são decorrentes, no caso, da dificuldade de se fazer um sistema quântico perfeito. As variáveis, os fatores ambientais interferem nesse sistema e causam esses erros. Então, não é um erro de programação, em si, da própria estrutura do computador que faz isso. Agora, nós demonstraremos como que esse resultado foi obtido em Python. Então, utilizando recursos da plataforma Qiskit, que é da IBM, e utilizando a linguagem Python no Google Colab, nós testamos esse algoritmo e conseguimos realmente fazê-lo rodar. Eu vou precisar desse negócio. Eu vou dar um breve resumo do que acontece na programação, mas não é nada muito complicado. Inicialmente, essa daqui, olha, essa primeira função aqui é a biblioteca, nós importamos ela juntamente às outras. Aqui, dá para ver as outras bibliotecas. Eu vou rodar parte por parte para vocês conseguirem acompanhar. Está tudo comentado, então não é mais fácil. Em seguida, a inicialização dos 2 qubits. Droga, vou ter que carregar de cima. Gente, só um adendo. Foi muito difícil rodar no computador quântico, tá? A gente ficou dias para fazer isso. Então, valorizem, por favor. Só tive que rodar
esse negócio de novo porque eu não tinha ido. Então, ó. Calma aí, vai ter que esperar esse terminar. É só para explicar um pouco mais. Embaixo a gente vai mostrar como isso foi feito de fato, mas para conseguir rodar um computador quântico é necessário criar uma conta no site da IBM e aplicar essa chave dentro do Google Colab. Só que quando você realmente roda o computador, tem uma fila de espera, que pode ser muito grande. No caso foi o que aconteceu. Tipo, 19 pessoas na nossa frente, corresponde a umas 4 horas de espera. E aí o computador desligava, então foi um processo meio complexo, mas deu certo. Então, aproveitando que rodou, eu vou continuar. Então, as bibliotecas, novamente, é que precisa da biblioteca inicial para elas rodarem. Então, inicializamos os 2 qubits com essa função aqui, Quantum Circuit. Em seguida, fazemos a superposição dos 2 qubits, aplicando Hadamard, que é essa partezinha. E, aí o circuito quântico fica assim. E é possível ver a amplitude em forma de vetor. Em seguida, nós definimos o oráculo e aplicamos ele a ambos os qubits. É possível ver, então, que o nosso vetor já muda, certo? O estado que nós desejamos muda o sinal. A terceira e última parte consiste na amplificação de amplitude, que é a aplicação consecutiva em ambos os qubits das portas Hadamard, Z, Ctrl-Z e Hadamard... Ctrl-Z, desculpa. CZ e Hadamard novamente, que é representado por esse circuito. Ai, que engraçado. É Ctrl-Z, mas eu só falei errado. Então, temos esse vetor final, que é 0001, e que colapsa com 100% de probabilidade no estado 11. Podemos utilizar isso por meio de um histograma, e fica muito mais visível. No caso, a parte vertical consiste na contagem, na quantidade de vezes que ele roda, e a parte horizontal é o resultado. Essa é a parte realmente interessante, né, que é o computador quântico em si. Até agora foi computador clássico normal. E, então, a minha senha, não sei se isso é... Enfim, essa daqui é a senha que é necessário colocar. E esses são os comandos, tipo, todos esses aqui, agora que eu vou rodar, são os comandos básicos no computador quântico. Ah, eu não posso rodar, agora que eu lembrei. Porque senão eu vou ficar na lista de espera novamente e não vai dar para mostrar o que eu quero. Dá para ver que a chave da senha é bem pequena, né? E no final, depois de todo desse longo processo de espera, obtemos esse gráfico novo, em que são feitas 6.199 contagens, ele vai rodar toda essa quantidade de vezes e obterá o nosso estado desejado, que é 11. Por mais que, às vezes, pode pensar que, como tem esses erros, né, não deu certo, na verdade deu. Inclusive, o algoritmo de Grover não necessariamente implica em 100% de probabilidade em um estado específico, e sim, ele amplifica, assim como a terceira fase diz, né? Ele é uma amplificação da probabilidade da probabilidade do estado que nós queremos encontrar. Então, ela só vai ser, obrigatoriamente, ela tem que ser muito maior que as outras, mas não implica em 100% de probabilidade. E é isso. Obrigada. Agora é a minha vez de fechar a apresentação. Basicamente, pode ser que a gente não consiga responder alguma dúvida aqui, nesse exato momento. Então, a gente deixa nossos Instagrams e nossos e-mails, caso vocês se interessem de enviar alguma coisa para a gente, ou seguir a gente adora seguidores, entendeu? E eu gostaria, primeiramente, de pedir para o nosso mentor, Alisson, vir aqui na frente, por favor. Vem, hein?
Fred pode, tá, gente? Tá, então, muito obrigada a todos os organizadores do CT Cypher, o Lucas, enfim, o João, todo mundo, por tudo que vocês fizeram pela gente, pelo curso, por implementar esse curso que é muito interessante, é muito divertido. É muito legal o ensino médio ter a oportunidade de participar de eventos como esse. Então, encerrando de fato a apresentação, muito obrigada, Alisson, por tudo que a gente fez. E a gente fazer uma coisa muito vergonhosa aqui na frente. Mentira! A gente fazer nosso grito de guerra, porque ninguém mandou você criar, entendeu? Vamos sim, venha. Foi o Alisson que deu a ideia, tá, gente? Briguem com ele. Muito obrigado pela vossa apresentação e, bem, imagino que haja muitas perguntas. Aqui já. Bom, honestamente, eu sei quase nada sobre computação quântica, mas como eu trabalho com algoritmos, o que eu queria entender um pouquinho mais era quando vocês comentaram o exemplo lá da lista dos nomes, vocês falaram, se a gente usasse esse algoritmo, ia ter uma velocidade quadrada. O que isso significa? Ou também, não sei, no sentido também de, às vezes, algoritmo a gente mede complexidade, não sei se você chegar na conversa sobre complexidade de algoritmo, alguma coisa assim. Só para comparar com o clássico, entender um pouco melhor de onde vem essa eficiência. Então, gente. Agora a gente responde. Então, considerando, por exemplo, que nós estivéssemos... inclusive é bom esclarecer. Ela deu o exemplo... A Camila deu o exemplo da planilha, certo? Então, pense que nós temos uma... Planilha não, uma lista. Enfim, uma lista de 1 milhão de nomes. E ela tem que ser, para ser útil de fato, né? Uma lista bagunçada. Não pode estar em ordem. Senão, como o professor tinha falado antes, é só ir lá na letra do meu nome e achar, né? Mas, enfim, considerando que eu tenho uma lista aleatória com 1 milhão de termos... Enquanto o computador clássico conseguiria achar o termo específico que eu quero encontrar numa hipótese boa, ele faria isso em n sobre 2 vezes, e no máximo ele teria que testar termo por termo, no pior dos casos. O computador quântico resolveria isso em raiz de n. Então, se ele teria que testar 1 milhão de vezes, o computador quântico faria isso em 1000. Tá bem explicado? Exato. Mais alguma pergunta? Ali, o Rafael. Parabéns pela apresentação e obrigado também. Naquele último gráfico que vocês mostraram, tem uma diferença significativa entre os resultados de cada um dos estados, né? Mas suponho que num algoritmo mais complexo ou em alguma situação em que a complexidade do problema é um pouco maior, essas diferenças devem ser, talvez, um pouco menores. Vocês chegaram a identificar ou investigar ou estudar se existe algum tipo de algoritmo que tem o papel específico de diminuir esse ruído dos outros estados? Então, é porque, como eu tinha falado antes, desculpa, mas acho que não ficou tão claro. Esses erros... que são erros, realmente. Eles não são originários do código. Então, na verdade, a gente não tem tecnologia suficiente ainda para fazer com que eles sejam anulados, porque é uma questão do sistema, é uma interferência ambiental, realmente no ambiente sobre o sistema. Como é um sistema muito sensível, acaba que é muito difícil criar um perfeito sistema quântico. Então, essas perturbações, interferências, causam divergências nos resultados. Acho que ficou. Uma aqui. Olhando esse gráfico aí, dá para ver que, por mais que o estado que vocês estão procurando, que é o 1, seja o mais provável, o 1, 0, ele tem muito mais probabilidade de acontecer do que o 0, 0. Vocês conseguem explicar por que isso acontece? Por que tem uma variação de probabilidade nos outros estados? Como eu falei, isso não está no nosso controle, né? Não é nem do programa. Pensa que é o hardware mesmo que interfere nisso.
é problema de falta de tecnologia. Eu vou trabalhar para isso tentar não existir, né? Quem sabe um dia eu consiga solucionar isso, né? Assim, mas, atualmente, não temos tecnologia que permitam mitigar esses erros. Não que eu saiba também, né? Mas, pelo que nós estudamos, realmente é comum ter isso e acho que em todos os casos. E assim, complementando, tipo, entre todos que a gente estudou teletransporte, superdensa, shore. Esse é o único, assim, de busca que a gente viu realmente, sim, sendo mais eficiente, né? Que os outros também são para envio de informações, criptografia, enfim. Espero ter respondido. Outra coisa que é interessante falar também é que o algoritmo de Grover, ele não necessariamente anula as outras amplitudes, ele apenas amplifica a de um algoritmo que você quer encontrar, entendeu? Então, as outras elas podem existir, só que a que você quer encontrar, ela está mais evidente, digamos assim. Já que todo mundo complementou, lá vem eu. Então, basicamente, igual ela falou, né, o algoritmo de Grover, ele não elimina as outras oportunidades, tecnicamente. Ele não dá 100% de certeza naquilo que a gente quer encontrar. Então, não necessariamente a gente vai ter um gráfico que representa 100% no algoritmo de Grover. Essa, tecnicamente, não é a função dele. Isabela? Então, parabéns pela apresentação. Começar com isso antes que eu esqueça. Foi muito legal. A minha pergunta é, ok, vocês não sabem explicar, mas e se agora eu não quero o 1, mas eu quero o 10? O que vai acontecer de diferente? O que vocês têm que mudar no software de vocês daí? No caso, é o oráculo. Eu apliquei o oráculo sobre o qubit... desculpa. Sobre esse estado, exato. E... dá para mostrar na programação, mas tem lá um bloquinho. A matriz? Tá. Ai, que ninguém sabe ter feito isso, né? Que burra. Cadê a matriz do oráculo? Aqui. Nós temos, então, acho que 2 fatores importantes para fazer isso. A questão é que o oráculo ele existe exatamente com a finalidade de modificar o sinal do estado que a gente quer. Então, acho que, na verdade, se a gente aplicasse a porta CZ nesse estado, não daria certo. Porque a matriz em si, que é Ctrl Z, ela é específica, ela funciona nesse caso, porque a gente precisa de matemática aqui, cara. Isso. Aqui dá pra, o -1 está na última coluna e na última linha. Então, quando você fazer a multiplicação de matrizes CZ e multiplicar pelo estado 1, 1, o resultado se transforma em negativo. Porém, em outros casos, por exemplo, qual foi o que a senhora... O 0 seria... É porque um 0 é o 0, 0, 1, 0. O 0 é... O 0 já não daria certo, porque aí, quando você multiplicar, na verdade, o que ficaria negativo, esse -1 estaria multiplicando outro 0. Então, acaba que o resultado não vai modificar. E não teria utilidade nenhuma. Você vai manter o circuito normal e o resto vai dar tudo errado. Exato, vai ter que achar uma outra porta que faça a mesma função e que consiga atuar de forma a modificar o sinal. Alguma pergunta? Aqui. Eu acho que talvez foge um pouco do que vocês estudaram, mas eu fiquei curioso, também não sei. Na computação clássica, quando você pega num bit, é 0 ou 1, né, basicamente um switch, ou está ligado ou está desligado. Aí a corrente passa ou não passa. Mas um qubit, pensando mais na parte... como funciona? Não sei. Então, o bit clássico, ele é unidimensional, né? Mas na computação quântica, como os qubits, a gente vai usar os qubits para definir o que a gente quer, nós temos que eles são tridimensionais. Se você quiser, eu posso até explicar para você em termos de a forma geral de um qubit, né? Então, a gente tem que a forma geral de um qubit vai ser alfa 0 mais beta 1. Isso
obedece a essa lei, que sempre tem que dar 1, a soma das nossas probabilidades. A gente também pode relacionar isso com a lei fundamental da trigonometria, por exemplo. Então, a gente pode falar que o cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. E a gente pode até mesmo encaixar isso numa esfera, né, no caso dos qubits, que a gente conseguiria visualizar perfeitamente essa pluralidade, vamos dizer assim, né? Então, ele não é definido apenas pelo estado, pelo estado 0 e pelo estado 1. Ele está aqui. Um bit clássico, aliás, ele não teria essa amplitude, né? Digamos, ele não teria essa... a gente pode chamar de rotatividade, né? De estados. Então, ele seria ou 0, ou 1, ou 1, ou 0, ou alguma coisa do gênero. Ficou claro? Dá para entender? Obrigado. Okay. Parabéns. Mais alguma? Então posso fazer eu a última. Para encerrar a sessão. Então, pelo que eu percebi, vocês fizeram uma simulação em computador clássico do computador quântico e depois correram realmente no computador quântico da IBM. O computador quântico é muito limitado em qubits, porque não tem muitos, gostávamos que tivesse, mas infelizmente não tem. Mas no computador clássico, em princípio, poderíamos ser mais ambiciosos. A minha pergunta é, por que não usar 100 qubits no computador clássico em vez de 2, só para simular? Para ser assim mais espetacular aqui para a apresentação. Procurar 100 uns. Basicamente, eu não vou saber explicar isso com certeza absoluta, tá bom? A gente está discutindo aqui. Mas, basicamente, é porque quando a gente mede com 2 qubits inicialmente, a gente tem um número de estados possíveis que podem dar. E quanto mais de superposição, a gente tem uma superposição que vai colapsar para um dos 2 estados. E quanto mais qubits a gente usa, esse estado vai aumentando muito mais. Portanto, mais. Com 2, quantos estados eram? Com 2? Com 2 bits? Entra então, uma matriz 4x4, mas são 2 Então, estados. com 100 seriam? Não é vezes 2. Ele falou isso na sala. Com 2, com 3 era 8. Com 3 era 8. E com 100 vai ser um número. O número? 2 levantado a 100. Eu preciso perguntar. 3 é 8. Então, é 2 levantado a 100. Vai ser um número muito grande para rodar isso, é complicadinho. Muito obrigado, muito obrigado. Ok. Bem. Estava aqui a conversar com o Lucas.